Pronto. É seu, Carlos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais esse evento aí da comunidade Salesforce Brasília, né, Distrito Federal. Hoje a gente vai estar com o assunto de Flow novamente. Sou Carlos Rangel, Carlos Arthur Rangel. Já fiz algumas apresentações aqui anteriormente. Sempre um prazer quando eu, Dimar e a Kênia me chamam para poder participar. Eu acho sempre muito importante o compartilhamento de conhecimento, né? Estou sempre à disposição aí para ajudar, para conversar com quem tenha perguntas ou queira só conversar sobre a plataforma, sobre o Inflow específico, né? Sou admin Salesforce já tem quase 4 anos, tá? Já trabalhei com consultorias aqui no Brasil, já trabalhei com consultoria estrangeira, tudo bem? Então, assim, gosto sempre de compartilhar o conhecimento. Acho que é sempre muito importante. Eu sei que eu já falei isso, mas eu acho legal ressaltar esse ponto, ok? Nossa apresentação de hoje, eu gostaria de tirar um pouco o foco da minha fala e jogar mais a interação para vocês, tudo bem? Então, como o Eudimar comentou agora há pouco, antes da gente começar a gravação, né? Sintam-se à vontade para abrir o microfone e perguntar, para mandar pergunta no chat, tá bom? Se vocês estiverem numa situação que não dá para abrir o microfone, ou se vocês estiverem com vergonha de abrir o microfone para falar também, não tem problema, mas, por favor, participem, né? Porque é quando a gente vai conseguir fortalecer ainda mais a interação com vocês, o conhecimento de vocês, tá? E outra coisa, vão ter alguns cenários que eu vou apresentar que, se vocês tiverem alguma dúvida específica daquilo dali, podem perguntar. Mas se a dúvida de vocês não tiver a ver com aquilo, mas aquilo que eu trouxe, lembrar vocês de alguma coisa que vocês queiram perguntar, também sintam-se à vontade para perguntar, beleza? Eu vou estar sempre dando momentos para vocês perguntarem, mas não se preocupem em me interromper. De forma alguma eu acho isso um problema, tá bom? Belezinha? Vamos nessa então, Eudimar? Beleza. Pessoal, vou começar a apresentação aqui então. Deixa eu só abrir aqui. É essa aqui que eu quero. Vou pedir que vocês me digam aí se vocês estão vendo. Perfeito, pelo menos aqui. Show. Beleza, pessoal. E sim, hoje, ao invés de usar um PowerPoint, eu estou usando um ScreenFlow para fazer a apresentação para vocês. Isso é até uma coisa interessante, porque eu quero ressaltar algumas coisas que são legais que a gente pode fazer no ScreenFlow, que talvez algumas pessoas não estejam cientes ainda. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Hello there, né? Temos o Obi-Wan aí apresentando o começo do nosso flow. Antes de eu começar a falar de cenários onde a gente vai fazer debugação de flow, onde a gente vai fazer correção e coisas do gênero, pessoal, eu quero recapitular muito rapidamente, não vai ser como nas outras apresentações, alguns conceitos sobre Salesforce. Eu acho que é legal lembrar, porque se o pessoal não é se o pessoal não costuma ter tanta interação com o Flow, né, esses termos podem escapar, e aí a pessoa pode ficar um pouco confusa, né, sobre essas coisas. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos relembrar alguns conceitos, e o primeiro conceito que eu gostaria de apresentar para vocês, que eu gostaria de relembrar com vocês, são os elementos, né? Então, vamos ver aqui o que o Flow vai nos dizer o que são os elementos, né? Os elementos são terra, água, fogo, ar e coração,
quando a gente junta eles, né? Aí a gente chama o Capitão Planeta, mas não são esses os elementos que a gente está falando. E eu, de certa forma, entreguei a minha idade agora. Um pouco da minha idade. Não tem problema de entregar a idade, mas enfim. Vamos falar sério dos elementos do flow, não desses elementos aí, né? Quais são os elementos sérios do flow? São esses aqui, ok, pessoal? Que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Então, toda vez que a gente começa a construir um flow, tá? A gente vai ter esses elementos disponíveis. Claro, o elemento de screen, né? Ele não vai estar disponível num fluxo que seja disparado por registro, né? Porque ele só está disponível no fluxo de tela. Existe um outro elemento que a gente pode adicionar, que é o de pausar o flow, mas ele só está disponível em fluxos que são acionados por tempo, né? Fluxos que são agendados. Então, isso aqui é só para relembrar vocês o que são os elementos. São as caixinhas, né? Os íconezinhos, os quadradinhos que nós usamos para construir o nosso flow. Tá bom, galera? Então, assim, a gente tem, como vocês estão vendo aí, a gente tem 3 seções divididas aí. A gente tem os elementos de interação, a gente tem os elementos de lógica e a gente tem os elementos de dados. Beleza, pessoal? Então, rapidamente passando por eles, screen é uma tela, onde a gente vai adicionar várias coisas para a gente poder trabalhar. O que vocês estão vendo agora, por exemplo, é um elemento de tela. Né? As informações que eu estou mostrando para vocês nesse momento, essas imagens, essas bolinhas que eu cliquei, né, para mostrar e tudo mais, são elementos de tela, ok? É um elemento de tela, perdão. Ação e subflow, esses daí, eles chamam coisas de fora do flow para interagirem com o nosso flow, tá bom? Ou a gente pega coisa do nosso flow para mandar para elas, tá? Para uma ação, como por exemplo, enviar um e-mail, como chamar uma classe Apex, ou um subflow, que é um outro flow que vai fazer uma lógica que a gente está reutilizando. Vamos falar deles daqui a pouco, ok? Os de lógica, pessoal, eles são atribuição, que é o assignment, ou seja, a gente vai pegar valores e vai atribuir a variáveis, ou a gente vai atribuir a registros que estejam no nosso flow, né? Decision, termos muito grossos, decision é um if-else, tá bom? If-else, com a possibilidade de fazermos vários else. If-else, else, else, else. A gente pode ter vários tipos de decisões num elemento de decisão, tudo bem? Loop, a gente vai ter uma coleção de alguma coisa, geralmente são registros, mas a gente também pode ter coleção de variáveis de texto, né? Coisas assim. E a gente quer passar individualmente pelos itens daquela coleção. Porque sempre que a gente tem uma coleção, pessoal, a gente não consegue referenciar isoladamente um elemento da coleção. A gente precisa passar pelo loop, chegar naquele elemento, e aí a gente vai referenciá-lo. Tudo bem? Vai referenciar, vai trazer ele para uma variável única, né? Uma variável que não seja coleção. Transformar. Esse elemento, ele é relativamente novo, né? Não é tão novo assim, ele já foi criado, já tem um tempo, né? Ele realmente serve para o que o nome faz. A gente pega os dados que estão na nossa plataforma, né, no nosso flow, de algum formato, por exemplo, um registro, e a gente transforma eles em outra coisa. Por exemplo, um texto. Por exemplo, uma variável de data, hora. Tem várias coisas que a gente pode fazer com ele, né? Collection sort é a nossa organização de coleção. Então, o que a gente vai fazer? Né? Como vocês podem ver nas setinhas, é bem como a gente pegar lá as colunas de um Excel e escolher qual que vai ser, se vai ser ascendente, vai ser descendente, vai ser do menor, vai ser do maior. A gente vai escolher um campo, né, de uma coleção, vai usar aquele campo para estabelecer como que a gente quer organizar aquela lista, tá bom? Lembrando que campo, a gente vai referenciar um campo se for uma coleção de registros, né? E filtro de coleção. A gente começa com uma coleção de vários itens, que podem ser registros, mas podem ser outras coisas. E ao final desse filtro, depois desse filtro, a gente vai ter uma quantidade menor de dados, ok? Que vão bater com aquela informação que a gente quer. Exemplo muito rápido para vocês.
eu quero que você pegue todas as contas da minha empresa de clientes do Brasil. Beleza. E aí o meu filtro de coleção vai filtrar todas as contas que são do Rio de Janeiro. Então agora a gente tem efetivamente dois grupos, duas coleções, né? A coleção de contas do Brasil e a coleção de contas do Rio de Janeiro. Tudo bem? De contas do Rio de Janeiro, ok? E a última coluna, dados, né? É aí onde a gente faz a parte mais importante, digamos assim, do nosso flow, né? Porque se uma classe Apex, se um código numa linguagem de programação, ele precisa retornar alguma coisa, algum tipo de informação, ele precisa fazer alguma coisa ao final dele, né? A gente precisa desses elementos para que o nosso flow faça alguma coisa também, né? Então, o primeiro elemento é o de criar registro, o próprio nome já diz, né? O segundo elemento, atualizar registros, obter registros, ou seja, a gente vai pedir para o Flow olhar para o banco de dados do Salesforce e trazer esses registros para o Flow, esse registro ou esses registros para o Flow, e deletar registros. Excluir aquele registro do banco de dados, ok? Pessoal, rapidamente, sobre elementos. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Ou pelo microfone, ou pelo chat. Tranquilo, Carlos. Então vamos embora. Bom, pessoal, aqui embaixo a gente ainda tem uma coisa que é o elementos executados, tá? Inclusive essa imagem eu peguei de um post da Salesforce Ben, estava tentando agilizar a vida para essa apresentação, então eu fiz isso. Por isso que eu botei ali, crédito design imagem, Salesforce Ben. Tá? Mas o resto das imagens fui eu que fui fazendo, né? Como vocês podem ver, tem o ícone de Start. O Cione fez uma pergunta sobre a aula. O Cione, a gente, na verdade, está fazendo... Boa noite. A gente está fazendo uma apresentação, tecnicamente é a terceira, né? De apresentações que a gente teve aqui já comigo sobre Flow. Não obrigatoriamente é uma série, porque ela não está dando continuidade a coisas específicas do que eu falei na anterior, mas é o assunto de Flow, né? A gente tem planejado aí, tem discutido umas ideias para talvez montar uma série, né? Mas por enquanto ainda é uma coisa mais isolada, tá bom? Voltando ao raciocínio, pessoal. Então, nós temos ali o ícone, né, de start, o ícone de começo do nosso flow. Percebam essa linha laranja, que vai até o elemento de decisão, e aí ela está puxando para a direita, né, para o resultado records don't exist, tá? Pessoal, isso é uma tela de debugação do Flow. Ele vai mostrando para vocês, com essa linha laranja, né, qual caminho ou quais caminhos foram seguidos no nosso Flow, qual elemento ou quais elementos foram executados, tudo bem? Para que a gente possa realmente saber qual foi o comportamento do nosso Flow, tá? Diante daquele cenário que a gente apresentou para ele, diante daquele registro e de acordo com os dados, os inputs que a gente tem, tudo bem? Sobre os elementos executados, pessoal, alguém aí tem alguma pergunta? Acho que não. Perfeito, Carlos. Vamos seguir. Lembrando, pessoal, se a pergunta chegar na cabeça de vocês depois, perguntem, tá? A hora que vocês perguntam é o de menos. Importante é a gente tirar essas dúvidas. Esse limite ele é muito importante. Eu já falei dele várias vezes. Já falei dele nas outras apresentações. Falo dele aqui também, tá? Vamos relembrar o que são elementos DML e o que são elementos SOQL, né? Os elementos DML são os elementos que manipulam dados no banco de dados da nossa org, ok? Quais são os elementos que manipulam dados? Criar registro, atualizar registro, deletar registro, ok? Esses são os elementos DML, Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados, ok? O que são os elementos SOQL? São os elementos que consultam o banco de dados da org, tá bom?
Quais são esses elementos? O get records, tá bom? O de obter registro, óbvio. O de update records, quando nós estamos atualizando a partir de uma busca, porque isso é possível ser feito, tá? Quando nós estamos atualizando um registro a partir de uma busca, ok? E o delete records também quando estamos deletando a partir de uma busca, tá bom, pessoal? Então, vocês percebem que o update e o delete, os dois podem ser DML e SOQL ao mesmo tempo, tá? Eles, no mínimo, são DML, mas, dependendo de como vocês estão construindo o flow de vocês, eles vão ser DML e SOQL, tá bom? Beleza? Quais são os limites de cada um, pessoal? Limites do elemento DML, 150. Em uma entrevista de flow. Tá bom? 150 em uma entrevista de flow. Limites do elemento SOQL, 100. O que significa isso, Carlos? Significa que eu posso ter, no máximo, 150 create, update ou delete. Esses registros, esses elementos só podem ser ativados, no máximo, 150 vezes. Ok? Esses elementos só podem ser ativados no máximo 150 vezes. Na 150ª, falha. O seu flow quebra. E aí, tudo que você tinha naquele flow falha. Ou tudo que você tinha naquela transação. Porque se for um fluxo de tela, a cada tela ele fecha uma transação. Né? E quais são os limites de SOQL? 100. Então, se eu executar 100 get records ou uma mistura de get com update buscando registro e delete buscando registro, tá? No 100º o flow quebra. E aí ou a entrevista inteira falha ou a transação inteira falha. Tudo bem? De novo, dependendo do tipo de flow que você está usando. Beleza, pessoal? Desses detalhes aqui, desses limites, pessoal. Alguma pergunta? Não, acho que só é bom adicionar que em contexto de trigger também isso se estende, né? Ou seja, se eu fiz um update e tem uma trigger que vai ter outras operações, essa contagem continua, não é resetada. Ah, sim, sim. Obrigado pela pergunta, Henrique. É nessa pegada mesmo, pessoal. Se o seu flow está puxando alguma outra automação, um subflow, uma trigger, uma classe Apex, tudo que essa outra automação fizer de DML ou de SOQL entra no limite, tá, da sua entrevista flow que chamou eles. Então, se a sua entrevista flow chamou essa outra automação faltando 50 elementos DML, 50 execuções DML, tá? Você só tem 50 para essas outras automações que o seu flow chamou. Se você já queimou 50 elementos SOQL no seu flow e depois a sua automação faz algum tipo de operação SOQL, você só tem 50 para essas outras automações. Beleza, pessoal? Esse lembrete do Henrique é muito importante, sim. Isso, são 100 consultas. O limite de registro são 50 mil. Desculpa, vamos lá. O limite de registros que um GET traz são 50 mil. Então, quando você obtém um registro, você consegue ter até 50 mil registros. Tá bom? Quando você faz um obter registros, até 50 mil. E quando você atualiza registros, o limite são 10 mil. Então, digamos que você fez um GET que pegou 50 mil registros. Você vai ter que rodar 5 updates diferentes para atualizar todos esses 10. Todos esses 50 mil, porque cada update vai atualizar 10 mil. Ok? Um limite é de 100 consultas ou ter 100 elementos. Ah, tá. Disseu, essa pergunta aí é parecida com a da Fernanda. Vamos lá. Não temos limite de elementos no flow. Ok? Não temos limite de quantidade de elementos que vocês colocaram no flow. Tá bom? Isso daí não tem limitação, tá? O que nós tínhamos de limitação?
até algumas versões de API atrás, se não estou enganado, até a 57, ok? Até a versão 57, a gente só podia executar 2.000 elementos, quaisquer que fossem eles, tudo bem? Então, a gente podia executar, por exemplo, 2.000 elementos de atribuição, né? Que é aquele elemento de adicionar valor invariável. No 2001, porque eu não sei o número cardinal para 2000, no elemento 2001 executado, o flow quebrava, né? E aí você perdia tudo que tinha acontecido até lá. Atualmente, flows não tem mais flows de API recente, API 58, 59, 60 e 61, que é a API mais atual, né? Esses flows eles não têm mais limite de elementos executados. Beleza? Tranquilo? Dessas perguntas de limites e etc, pessoal, mais alguma coisa que alguém gostaria de perguntar? Tá vendo, Eudimar? Eu gosto de voltar nessa coisa de limite, etc, porque o pessoal tem essas dúvidas. Isso que é bom. Então vamos embora. Acho que eu não tenho mais perguntas, mas se tiver, vocês vão fazendo aí, que depois o Eudimar vai ler. Opa, tava mutado aqui. Eu tenho uma dúvida. Manda! Tu falou a questão de transação ali entre os fluxos de tela. Aham. E aí, no caso, vamos supor que que seria um ponto de parada para a transação para começar outra, no caso. Então, vamos supor que tenha uma falha de uma operação, por exemplo, de DML, uma antes e uma depois depois da primeira tela. Tá. Então a gente teria que garantir talvez um rollback, no caso, porque a primeira operação, vamos supor, uma inserção de registro, aí tem o fluxo, a tela, e depois tem mais uma operação. Então a gente teria que garantir que a operação toda fosse feita rollback, no caso, porque seria diferente do Record Trigger Flow, no caso, que ele faz rollback de tudo, porque ele está no mesmo escopo de transação. Isso aí. A ideia é essa. Caso vocês não tenham entendido, pessoal, a pergunta do colega foi a seguinte. Tem um elemento, criar registro. Aí tem uma tela, aí depois eu tenho um segundo elemento, atualizar um outro registro, ok? O elemento de criar registro funcionou. Fomos para a tela, fizemos o que temos que fazer na tela, fomos para o elemento de atualizar um outro registro. Este de atualizar deu problema. Falhou, quebrou, alguma coisa não deu certo nele, né? Neste caso, o nosso flow está na segunda transação. A primeira foi criar registro. Quando ele chegou na tela, o flow fez a transação, comitou a transação. Então o criar registro comitado na base, né? Perdão, comitado na base. Depois da tela, a gente tem a segunda transação, né? A gente começa a segunda transação, que é esse atualizar registro. O que o colega está perguntando é, então, já que a gente tem duas transações nesse caso, para que eu garanta que esse criar registro seja desfeito, eu teria que fazer um rollback dele, né? Que é basicamente um deletar registro, tá, pessoal? Mas ele é um elemento que eu acabei não mostrando aqui, tá? Então, sim, a gente faria esse rollback. A gente iria anular aquele commit que a gente fez na primeira transação. Por que ele está perguntando isso? Porque em fluxos disparados por registro, toda a entrevista do flow é uma transação. Então, qualquer coisa que quebre em qualquer ponto do flow vai cancelar tudo. Tá bom? Vai cancelar tudo, exceto ações externas, tá? Se o seu flow tem alguma coisa do tipo enviar e-mail, né? E aquele elemento ele foi executado com sucesso antes da transação falhar, antes de algum elemento quebrar, aquilo dali não passa por rollback. O e-mail vai ser enviado. E qualquer outro tipo de informação externa, tá? Qualquer outro tipo de ação externa, tá? Mas, então, registro acionado por tela, toda a entrevista é a transação, ok? A não ser que a gente pause o elemento de alguma maneira, tá? Tem fluxos que a gente pode pausar, lembrando disso. Tudo bem?
Já no fluxo de tela, cada vez que a gente chega numa tela, a gente tem uma transação diferente. Então a gente teria que fazer o rollback. Mais alguma pergunta, pessoal? Show, vamos nessa. Eu gosto de ficar com o chat aberto, mas eu vou fechar aqui, porque senão eu posso perder um pouquinho da atenção. O Edmar vai ficar me avisando aí se alguém perguntar pelo chat. Bom, pessoal, o primeiro cenário que eu quero trazer para vocês, tudo bem? Este flow que eu construí, não precisam se preocupar aos detalhes. Os nomes estão genéricos, tá? Tá tudo bem genericão assim, porque vocês não precisam se preocupar nos detalhes deles. Eu só quero saber de vocês o seguinte. Galera, onde que está o possível problema desse flow? Vamos lá. Ele pode funcionar sem dar problema nenhum. Ok? Ele pode funcionar sem dar problema nenhum. Ok? Porém, ele não está seguindo uma das boas práticas. Ok? E isso pode fazer com que ele quebre, atrapalhando a automação nossa, tá? Então vamos lá, pergunta para vocês, pessoal. E aí, respondam pelo microfone, respondam pelo chat. O que é o problema nesse flow? Carlos, só enquanto o pessoal pensa aí, mas já estão respondendo, o Felipe aqui com um sobrenome bem chique, ele tem uma pergunta ali, ainda nessa pegada do flow, tem como fazer um tipo de retry em caso de falha? Né? Fazer um retry? Cara, boa pergunta. Dá para você construir essa lógica sim, Felipe. Felipe, boa noite, obrigado pela pergunta. Dá para você construir essa lógica sim, mano. Você teria, né, que criar um caminho que trabalha criar um caminho que trabalha com falha, tá bom? Verificar qual registro ou quais registros falharam de serem criados e ter o seu plano de contingência para como que você criaria esse registro. Tudo bem? Então, sei lá, você está tentando criar um contato, só que a pessoa, quem está criando, o usuário que está criando, não botou último nome, não botou o last name para o contato, né? Vai falhar, porque o contato precisa de last name, ele precisa, no mínimo, de last name, né? Por funcionalidades padrão da Salesforce. Quer dizer, você poderia fazer uma verificação, aí seria todo um caminho que você iria verificar para ver se as informações obrigatórias estão preenchidas. Então, tem várias maneiras de você fazer. Essa pergunta sua é bem buraco de coelho, porque para cada cenário que a gente imaginar, cara, dá pra gente ir longe em como que a gente faria isso. Mas dá para você fazer, sim. Não é apenas um elemento, né? Porque você teria que construir uma lógica por trás daquilo ali, mas dá para você fazer, com certeza. Eu tô curioso, vou abrir o chat de novo. O chat já tá bombando com a dúvida, com a questão do exercício proposta. Valeu, Felipe, por nada. Porque esses dois get, um assignment, não seria... Olha o Sid Clay já querendo responder coisa que eu ainda não tô tentando explicar. Acho ótimo isso. Boa, Sid Clay. É por aí o pensamento. Em vez do segundo get, não seria interessante um filter collection, pois o primeiro get já encontrou o registro. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vamos para a resposta. Ok? Elementos DML dentro de um loop. Tá? Vocês acertaram. É essa a ideia, tá bom? A gente tem elementos DML dentro de um loop. Ok? Eu ainda não vou falar da questão que você comentou, Sid Clay, de assignment, o elemento de atribuição, porque ele tá engatilhado para um próximo exemplo que a gente tem aqui, tá bom? Mas vamos chegar nos assignments já. Beleza, pessoal? Do que a gente está vendo aí, pessoal, alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa, sugerir mais alguma coisa? Sinta-se à vontade para falar. Vamos para o próximo. Galera,
Mesma pergunta. O que a gente tem? O que a gente tem de errado? O que a gente tem aí nesse flow que pode dar errado? O que a gente tem nesse flow aí que pode dar problema no futuro? Que numa situação que a gente não tenha planejado ou que na época que a gente construiu o flow a gente não considerou? O que poderia causar esse fluxo aí para ter um problema? É um screen e não tem nenhuma tela de orientação aí, né? Perfeitamente observado, Rafael. Na verdade, eu construí todos os exemplos, a maioria dos exemplos a partir aproveitou o print, aproveitou. A partir de um para poder fazer print e tal. Mas assim, você sabe o que é interessante? Você poderia ter cenários em que um fluxo de tela só teria um elemento de tela. Sim. Aqui eu trabalho com situações dessas. Consulta CEP, por exemplo, envia para alguma coisa, envia para um processo de aprovação. Pois é. Você quer ver uma coisa bacana que poderia acontecer? Sei lá, cara. A funcionalidade padrão do... Somos aqui admin, somos aqui analistas. A empresa chega e fala, a funcionalidade padrão de mostrar a lista de registros relacionados não está me agradando. Né? Aquele widgetzinho, né, pessoal? Aquele componentezinho da FlexiPage não está me agradando aquilo. Uhum. Eu quero que você mostre para mim, que você me dê uma lista de registros relacionados de uma maneira diferente, que seja mais fácil para eu pesquisar coisas, sem sair da tela do registro. Você criaria um registro de tela, que faz um get dos registros relacionados, sei lá, todos os contatos de uma conta, por exemplo, e você colocaria num data table. Essa data table não faria nada, só traria para você ali os registros relacionados e tudo mais. E você poderia colocar a opção de editar a informação visível ali. Sim. Sabe como? Entendi. Não, mas obrigado pela percepção. Obrigado pela percepção. Rapaz, dessa vez ninguém respondeu ainda. E aí, galera? O caminho é esse, Dirceu. O caminho é esse. Eu já vou responder, hein? O pessoal não tá querendo responder essa, hein? Isso não, porque como é que ele pode criar e atualizar o mesmo registro na mesma transação, se o registro não foi nem criado, né? Boa pergunta. Boa pergunta. E eu digo que é por aí, porque isso tem a ver com uma coisa que o Sid Clay comentou na pergunta anterior e que vai entrar agora. O Rafael abriu o microfone de novo? Kevin falou ali, queria atualizar o mesmo registro. Fala, Rafa. Não, eu abri pelo seguinte, ele dá o start ali, ele cria o registro A. Isso. Depois vem a decisão. Isso. Aí eu não sei o que está ali dentro do elemento de decisão, né? Mas talvez ali não é relevante para gente. O update, registro A, para questão de organização, manter junto do de cima. Não, mas vai depender do cenário. Isso. Isso daí porque, por exemplo, vamos para o caso de conta e contato. Imagina que o registro A é uma conta e o registro B é um contato, né? Você vai atualizar o registro B com uma informação que vem... Você vai atualizar o registro A com uma informação que vem do registro B. Sim. Sacou? Perfeito. Atualiza o registro A, está no path errado? Não obrigatoriamente, Fernanda. Não obrigatoriamente. Vamos lá. Como eu disse, o Dirceu ele foi no caminho, né, correto. Excesso de elementos DML. Porque percebam, tanto no caminho decisão 1 quanto no caminho decisão 2, a gente está mexendo em valores que ou já existiam no registro A ou ainda não existiam no registro A. O que a gente está atualizando? Não sei. Para o nosso exemplo, não interessa. Né? Os detalhes não interessam. Né? Mas ou a gente está mudando alguma coisa que já estava no registro A, ou a gente está adicionando coisa que não estava no registro A. Tá bom? Então a primeira pergunta que fica é: se a gente
em ambos os caminhos, vai atualizar o registro A, por que a gente primeiro criou o registro A? A gente poderia criar uma variável do tipo do objeto, do registro A, atribuir os valores que a gente precisa antes da decisão, faz a decisão, e aí, se fosse a decisão 1, a gente não rodaria um update, a gente rodaria um create. A gente criaria um registro a partir daquela variável, né? Se fosse para a decisão 2, a gente cria uma variável do objeto do registro B com os valores que a gente botou naquele create record, né? Depois, e aí se vocês quiserem fazer separado, até vocês podem, mas no assignment já dá para fazer isso. Depois a gente atribui os valores do registro A ainda com assignment, né? Atribui os valores novos do registro A, os valores que a gente colocou naquele update record, né? Os valores que a gente colocou aqui, a gente atribui com um assignment. No final, a gente roda create A e create B. A gente poderia, inclusive, criar uma variável se eles fossem do mesmo objeto. Né? Se eles não forem do mesmo objeto, não dá para a gente fazer. Porque a coleção tem que ser de objetos específicos. Né? Se eles forem do mesmo objeto, a gente não precisa de 2 create records. A gente pega a variável do registro A, a gente pega a variável do registro B, adiciona as duas numa coleção e roda um create record daquelas variáveis, daquela coleção de variáveis. Né? Se forem variáveis de objetos diferentes, cria o registro A, cria o registro B. Beleza, pessoal? E percebam, não obrigatoriamente o registro B é relacionado ao registro A. Eu sei que essa estrutura que eu construí aqui induz a essa percepção, e foi proposital. O registro A pode ser uma coisa completamente diferente, que pode não ser relacionada. Então, se ela não é relacionada ao registro, se o registro B não é relacionado ao registro A, a gente nem precisa do ID do registro A. Se a gente precisasse do ID, aí a gente tem que criar primeiro o registro A, para depois a gente atribuir a variável B com o ID também. Tá bom? Beleza, pessoal? Desse exemplo aqui, galera, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que não tenha feito sentido? Se alguém quiser perguntar, sinta-se à vontade. A gente volta aqui depois. Próximo. Esse aqui, mel na chupeta. Isso aqui é tranquilo, pessoal. O que nessa imagem pode dar ruim? O que nessa imagem pode fazer o nosso flow dar ruim? Rapaz, eu tinha que ter colocado em português. Foi mal, galera. Deixa eu ler aí, porque às vezes o pessoal não tá muito acostumado. Vamos lá, pessoal. Ó. Então, primeira seção. Select Object. Escolha o objeto. Eu escolhi conta. Segunda seção. Configure o gatilho. Eu escolhi um registro é criado. Terceira opção. Estabeleça condições de entrada. Eu botei nenhuma. Ah, Cláudia, desculpa. Você tem razão. Eu tinha que ter feito um zoom também na hora de fazer esse print aí. Vou prestar atenção nisso na próxima. Eu tentei fazer os outros maiores mesmo, porque imaginei que podia ter gente assistindo no celular, por exemplo, e tal. Vai, Rafael, fala aí para mim. Requisitos de entrada e atualizando registros relacionados, né? Eu nem botei o foco no de baixo ali, porque ele aí vale a pena para uma outra discussão. A gente pode até falar dele daqui a pouco, né? Mas a ideia é justamente essa, né? O ponto aqui, pessoal, ausência de condições de gatilho. Isso significa exatamente, Disseu. Isso significa que esse flow
toda vez que um registro for criado, o flow vai rodar. Pode ser que esse registro não tenha nada a ver com o que tem que acontecer, né? Ele pode ser de um tipo de registro diferente do que a gente precisa. Só que a gente não colocou condição de entrada. Se nunca colocou condição de entrada, toda vez que um registro for criado, vai rodar esse flow. Gente, a condição de entrada, apesar dela ser óbvia, como que a gente tem que prestar atenção, né? É muito importante que ela esteja bem estruturada. Porque se uma condição de entrada não estiver bem calibrada, a gente pode facilmente estourar limites da org, limites gerais da org, limite de flows disparados no dia, né, nas 24 horas, nas últimas 24 horas, limite de transações invocadas, e por aí vai, tá bom? Fala, Gustavo, tô vendo você de microfone aberto, mestre. Boa noite. Quer perguntar alguma coisa, Gustavo? Bom, tudo bem. Pergunta aí depois, então. Pessoal, da questão aí de condições de entrada, ou de alguma coisa que a gente já tenha discutido antes, alguém quer perguntar alguma coisa? Trazer algum tópico? Boa noite. Boa noite, Carlos. O anterior eu fiquei assim, eu não consegui desenhar, sabe? Assim, tipo, na minha cabeça o assignment, a solução, assim, tipo, seria o create, depois o assignment, depois a decisão, depois outro assignment. Eu não consegui desenhar como ficaria, hein? Vamos fazer o seguinte, eu vou executar eu vou mostrar um outro exemplo de flow aqui, né? Que talvez fique mais claro para você entender a questão do assignment. Tudo bem? Aí, se não entender, eu retomo para você, para a gente poder entrar no detalhe, tá bom? Fechou. Tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá, então. Deixa eu avançar aqui. Esse foi o que a gente acabou de ver, né, pessoal? Então, vamos para o próximo. Esse aqui, na verdade, não é nem esse aqui. Mas, enfim. Esse aqui, pessoal, que pode ser um problema nesse flow? Olhando assim, eu vejo a ausência ali de uma saída de falha. Pode ter uma regra de validação, alguma coisa que vai impedir tanto a criação quanto a atualização do registro. E talvez uma mensagenzinha ficasse bacana para orientar o usuário. Tipo, mensagem de o registro foi criado com sucesso. Também, ou então uma falha se acontecer, não foi criado, e exibir ali a mensagem da regra de validação, por exemplo, até para facilitar dar o suporte, né? Show. Para fazer a engenharia reversa ali na hora da sustentação, se for o caso. Show. Boa resposta, Rafael. Só que o ponto que eu tô querendo trazer com esse flow, pessoal, ele vai além do que o Rafael falou. Tem a ver com o que o Rafael falou, mas vai além. Quem mais gostaria de sugerir alguma coisa, pessoal? No chat, no microfone, vamos lá. Eu creio aí que deveria ter um obter aí, porque pelo que eu estou vendo aí, a gente tem 3 telas aí, né? Depois das telas, a gente já está indo ali para uma decisão, a gente não obteve nada, só criou as telas, já fosse uma decisão ali. Eu acho, assim, que deveria ter um obter registro ali, depois que pegasse essas telas aí. É interessante, Sid Clay. Vamos falar disso assim que eu discutir a resposta. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Compartilha aí. O poder é de vocês. Vai, planeta! Pensando um pouquinho já na outra solução, também a questão do assignment, né? Para diminuir o create, né? Seria diminuir um desses dois aí, usaria o assignment e aí atualizaria, não precisaria, talvez. Deixa eu até aproveitar e dar um zoom aqui para ver se. Talvez não precisaria de um create, né? Tentaria diminuir aí esse create ou update. Bom comentário, Elaine. Vou usar ele para aproveitar e tirar uma dúvida sobre o create, ok? Atualizando algo que não foi nem criado.
Bom comentário, Ivan. Mas deixa eu chamar sua atenção para um ponto. Eu estou criando o registro A, eu estou atualizando o registro B. Não obrigatoriamente o registro B não existe. Sabe por quê? Um fluxo de tela, ele pode ser adicionado num registro, né? Ele pode ser adicionado como um componente que a gente vai ver na tela de um registro. Dessa forma, registro B poderia ser o registro que está com esse fluxo de tela embutido. E se for este o caso, a gente tem como criar uma variável que recebe o ID do registro onde o fluxo de tela está, e aí ele já recebe todas as informações daquele registro, sem que a gente tenha que fazer um get. Achei uma percepção muito boa sua, tá bom? Achei a percepção muito boa sua. Mas aí tem a ver com a particularidade do fluxo de tela. Vamos para a resposta, pessoal. Excesso de telas. E por que eu estou falando isso? E por que eu disse que isso tem a ver com o que o Rafael comentou? Galera, aí é um ponto que eu sou muito defensor. A gente tem que lembrar que, apesar de sermos profissionais que trabalhamos com software, nós estamos construindo coisas para pessoas. Nós queremos que pessoas consigam fazer seus trabalhos reduzindo repetições e coisas desnecessárias, né? As automações que a gente constrói são para eliminar ou mitigar ações desnecessárias, né? Será que realmente é necessário a gente criar 3 telas para o usuário ter que navegar entre elas, para aí a gente fazer uma decisão que vai mostrar uma outra tela, para aí a gente decidir se cria ou se atualiza? Vamos lá. Vai existir algum contexto no universo que isso faz sentido. Bom? É essa a ideia, Alexandre. Não é uma experiência legal para o usuário. Tá, gente? Vai ter vai existir algum momento que isso é necessário. Entendeu? Afinal de contas, eu não conheço todos os cenários de tudo quanto é cliente possível da Salesforce, então alguém deve ter algum cenário que passa nessa pegada. Tá bom? Fala, Anderson. Opa, só para trazer um adendo nessa parte, o pessoal fazia isso daí para quando o fluxo não era reativo. Então, era comum, por exemplo, da tela 1 para a tela 2, a gente fazia uma verificação e acabar voltando na primeira tela. Agora, com a reatividade, isso daí reduziu bastante. Pois é, né? Então, pessoal, vale a pena a gente lembrar do seguinte, e agora eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eu estou usando isso desde o começo da apresentação, mas prestem atenção nessa funcionalidade do fluxo de tela. Se eu clico aqui, a resposta some. Se eu clico aqui, a resposta aparece. A gente tem como configurar as telas de um fluxo de tela, pessoal, para mostrar certas informações de acordo com certos dados que estão na tela, ou no flow, porque a gente pode consultar outros pontos do flow, especialmente os que já foram executados, tá? Então, assim, experiência do usuário. Esse exemplo aqui se eu quisesse que vocês... se eu quisesse resumir, experiência do usuário. Estamos construindo coisas para pessoas. Somos pessoas construindo coisas para pessoas. Por mais que a gente imagine, né, mas precisa das 3 telas. Se neste momento você tem um prazo e você tem que entregar e é com 3 telas, e é desse jeito que você conseguiu chegar no resultado que você precisa entregar, eu não vou me opor, porque vocês estão fazendo o trabalho de vocês, vocês têm os prazos para entregarem. Mas tentem refatorar isso daí no futuro para melhorar a experiência do usuário. Pensem que se fossem vocês fazendo isso, seria chato pra cacete, né? Vocês terem que passar por 4 telas antes do seu flow e tal, e pode ser, e a gente não sabe o que tem nessas telas. De propósito, não estamos entrando nelas. Pode ter um elemento.
pode ter um formulário enorme de 50 campos. Cada uma das telas. Olha lá, né? Então, assim, experiência do usuário. Ok, pessoal? Vamos lembrar, experiência do usuário é uma coisa muito importante. Nós, quando estamos construindo as nossas automações em Flow, precisamos pensar neles. Ok, galera? Antes de eu explicar esse exemplo, deixa eu voltar no outro que foi o que a colega perguntou. Então, vamos lá. Eu tinha pensado no exemplo, eu não coloquei aqui na lista e eu esqueci disso. Foi a Elaine que perguntou? Elaine, foi você que perguntou a coisa do assignment? Isso, foi. Vamos lá, Elaine. O assignment não cria registro. Ok? O assignment, ele serve para... Elaine, você já mexeu com código? Eu tô perguntando porque você já mexeu. Já. Já mexeu com código. JavaScript. Beleza. JavaScript, perfeito, perfeito. Vamos lá. A variável que está no seu código, não obrigatoriamente você fez insert dela no seu banco de dados, concorda? Certo. Beleza. O assignment é o seu var, ou o let, né? Ele pode ser considerado o var ou o let, basicamente. O assignment é o seu var. O update, ou create, né? O create, update, record, são os seus insert. Agora conseguiu ficar um pouco mais claro para você por que a gente deveria aproveitar o var, por que a gente deveria aproveitar o assignment e usar só o get, o create ou o update ao final do flow? Ou ainda não está claro? Não, bem mais claro. Mas aí eu só queria entender. Seria create, depois o assign, a ordem. Eu me perdi. Tudo bem, sem problema, vamos na ordem. Porque, pessoal, olha só, vamos contar comigo, ó. Esse flow aqui, ó, se ele segue o caminho da decisão 1, a gente tem uma transação DML, 2 transações DML, ok? Se ele segue o caminho de decisão 2, a gente tem uma transação DML, 2 transações DML, 3 transações DML, 4 transações DML. Okay? 4 operações DML, perdão, fiquei falando transação é operação, tá? 4 operações DML no caminho de decisão 2. Então, o que eu sugeri que a gente poderia fazer? Ao invés desse create record, a gente coloca um assignment. Não gasta operação DML. A gente cria uma variável do objeto que a gente quer criar o registro, bota todos os valores nesse assignment. A decisão vai verificar, né? Se for para o caminho decisão 1, a gente faz um segundo assignment, que vai preencher os valores, que vai atualizar os valores que a gente precisa. E, por fim, a gente bota o create record a partir da variável, ok? Dessa forma, a gente só teve uma operação DML, né? Apesar da gente executar 1, 2, 3, e aí imaginem aqui, né? Na próxima eu vou fazer com versões corrigidas, pessoal, desculpa, tá? Já anotei mentalmente esse feedback que algumas pessoas devem estar tendo aí para me passar, mas se quiserem passar ainda assim, por favor. Então, aqui estaria o 4º elemento executado, que seria só essa operação DML. Se fosse aqui, no caminho decisão 2, assignment, decisão, assignment, aí para a segunda variável, né? Que é de um objeto diferente. Cria o registro do A, cria o registro do A, e depois cria o registro do B. Então, a gente foi de 4 operações DML para 2. Entendeu agora, Elaine? O que eu estava falando da questão do assignment? Agora sim. Ficou bem mais claro. Show. E aí não precisaria do update lá no final. Boa! Você não precisaria do update. Por quê? Porque o assignment está fazendo isso, né? A gente não precisaria ficar toda hora indo no banco de dados, mexer com as informações que estão lá, né? A gente trabalharia com aquilo no contexto do flow, para depois a gente levar para o banco de dados, quando a gente tivesse as informações finais, as informações que tem que ir para o banco de dados. Se a informação pode ser atualizada
pode ser alterada em algum momento do flow, vamos usar um assignment. Ao invés da gente usar, sabe? Ao invés da gente usar vários create, vários update e tudo mais. Bom, entendi. Consegui até desenhar aqui. Obrigada. Bom, nada. Então vamos lá, pessoal. Próximo exemplo aqui que eu tenho para mostrar para vocês. E de novo, se quiserem voltar em alguma coisa que a gente já passou, pessoal, apesar de a gente ter batido já o nosso horário, né? O Eudimar vai brigar comigo daqui a pouco. Vamos para esse exemplo, pessoal. Os nomes dos flows foram tapados porque é de um projeto real, ok? Então eu não quero fazer nenhuma referência que possa trazer informações reais. Então vamos lá, galera. Primeiro ponto, né? Que eu quero chamar a atenção. Eu ainda não vou dar a resposta, gente, calma. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. Se vocês ainda não sabiam, quando vocês entram no gerenciador de objetos e escolhem um objeto, agora na coluna da esquerda, existe a opção Flow Triggers, que nós conseguimos ver todos os flows, ativos ou não, que são acionados por aquele objeto. Sejam eles acionados por criação, por atualização, por deletar registro, tá bom? Então todos os flows que são disparados por aquele objeto estão disponíveis aí. E aí, galera, o que nós temos de problema aí nessa tela? Aí não é nem uma tela de flow, né? Aí é uma tela pré-flow. O que é um dos problemas que a gente tem nessa tela? De novo, sem entrar em detalhes. Quase isso, né, André? Quase isso. Muitos flow triggers no contexto de after save. Por aí, Alexandre. Mais alguém gostaria Mais alguém gostaria de jogar uma ideia? Gosto tanto quando vocês ligam o microfone, tão legal. Flows sem estar ativos, número de mais no flow. Os flows que não estão ativos, né, Disseu? Assim, eu inclusive me orgulho em dizer que tem 13 porque... Tem 13 porque 2 deles foram desativados porque eu criei um flow, né? Eu criei um flow que substituiu um total de 11 flows. Não eram apenas do objeto oportunidade, eles tinham a ver com o objeto oportunidade. Oi, André? Daria para criar, por exemplo, um main after e alguns subflows para organizar isso aí, não daria? Muito provavelmente, André, muito provavelmente. Vocês estão certos na ideia, pessoal. O problema maior não é nem só que são fluxos de after save, né? Mas vamos lá. Excesso de flows. Vocês estão certos. O tipo de flow não é nem o maior problema aqui. É, na verdade, o excesso de flows. Porque assim, pessoal, e isso daí é um caso real, tá? Então eu não estou inventando o que eu estou narrando para vocês. O objeto oportunidade tinha alguns objetos relacionados a ele, objetos filhos de oportunidade, tinha também fluxos acionados por esses objetos. Por isso que a gente tinha 11 fluxos nesse contexto inteiro, né? Tinha fluxo que literalmente só tinha um elemento. Então o fluxo era acionado, rodava um elemento, um elemento de update, recorde. Quando esse update acontecia, ele botava um registro com os valores do jeito que ele precisava num outro objeto para disparar um outro fluxo. Então não era nem um flow chamando um outro, era um flow sendo executado para atualizar informações para disparar um segundo flow, né? E a gente tinha isso de uma forma assim bem rocambolesca, né? E o pior é que às vezes desculpa, pode falar. Não, fala, querido. Às vezes o prazo para entregar algo é tão curto que a pessoa se vê obrigada a fazer uma gambiarra dessa, visando dar uma manutenção depois, e acaba que cai no esquecimento, né? Obrigado por esse comentário, Rafael. Ele também é muito importante, pessoal. Eu falei antes para vocês, né, que é preciso refatorar. Agora, parte do nosso trabalho
também é entregar as automações com qualidade, né, pessoal? Então, assim, busquem sempre ter o máximo de eficácia e eficiência possível, tá? E aí, curiosidade linguística. Eficácia é se vocês chegam no objetivo. Eficiência é o quão rápido vocês chegam no objetivo, né? O ideal é ser eficaz e eficiente. Mas se vocês estiverem apressados, vão para o eficaz. Fala, Sid Clay. Eu até concordo, assim, com esse ponto aí que o Rafa levantou aí, mas às vezes também eu discordo também, porque às vezes ele existe, assim, a gente tem que fazer as coisas com mais... devido à entrega, tem que ser feita com mais rapidez, né? Porém, também tem aquele poder do não, né? Da gente dizer, ó, a gente pode entregar rápido, só que não vai ficar com tanta qualidade. Então, eu acho que melhor. Às vezes dá certo, às vezes não, né? Eu digo que passei por situações que nem essa. Às vezes a gente tem que dizer, ó, dá para a gente fazer com mais qualidade e a entrega vai ficar mais segura, ou às vezes dá para a gente fazer e depois a gente tentar refatorar, tentar reajustar alguma coisa aqui, outra coisa ali, e às vezes não dá, né? Então, até eu concordo com esse ponto, mas também eu discordo ao mesmo tempo, porque às vezes também tem que fazer entregas de qualidade, né? Sim. Então, entrega de qualidade é tentar mostrar para o cliente que a gente tem outro meio de fazer essa entrega com mais qualidade e que realmente vai dar mais certo, né? Então, sim. Concordo e não concordo ao mesmo tempo. É só um ponto mesmo que também levantar também. Sim, é uma questão muito complicada, né? Obrigado, Alexandre. Eu ia chegar nisso agora. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o ponto, né, pessoal? A imagem que eu queria puxar aqui embaixo deu ruim e eu nem tinha percebido. Poxa vida. É isso mesmo, Alexandre. A gente... Quer ver? Deixa eu abrir a imagem aqui. Só um segundo, pessoal. Porque, infelizmente, deu problema no meu... Infelizmente, deu problema no meu flow aqui, na última coisa. Mas vamos fazer... Vamos resolver aqui rapidinho. Vou parar de compartilhar. Vou recompartilhar. Cadê você? Aqui, pessoal. É isso que o Alexandre estava comentando, pessoal. Eu criei um fluxo principal. E desse fluxo principal... Isso, Ivan. Essa que é a ideia aqui. Né? Ou a gente pode trabalhar com o orquestrador também, que é uma ferramenta nova do Flow de seu. Também pode ser. Bem é importante. Né? É importante a gente usar o orquestrador. Esse fluxo aqui, pessoal, ele é um roteador. Cara, a gente precisa trabalhar com vários cenários diferentes de automações para um mesmo objeto. Né? E esses cenários, eles são muito específicos. Então, quando for criado com o valor XYZ, tem que seguir por um caminho, tem que fazer uma automação. Quando for criado com o valor ABC, tem que ir por um outro caminho completamente diferente, que não faz nada disso aqui. Né? Eu acho que essa ideia é bacana. Nós temos um fluxo que é acionado quando o registro é criado, né? O registro daquele objeto é criado, e a primeira coisa que ele faz é: vou verificar para onde que este registro tem que ir. Se ele tiver que ir para algum lugar, porque a gente pode também deixar o resultado padrão da decisão, o chamado default outcome, né, resultado padrão, que não executa nada. Então, se ele não se encaixa em nenhum dos nossos if-else, não faz nada. Ele foi criado e acabou. O fluxo não acontece mais, ok? Este tipo de cenário, ele pode ser um problema, aí pegando a pergunta que você fez, Alexandre, esse tipo de cenário pode ser um problema se esse fluxo main for acionado com muita frequência e, às vezes, vários ao mesmo tempo, vários instantaneamente,
Porque aí a gente pode ter um problema de performance da plataforma, né? Pode ter registro que não executa, pode ter registro que não é identificado, que não dispara o flow, porque a plataforma não conseguiu lidar, né? Então, assim, se for o caso de a gente ter muitos registros que precisam ser trabalhados ao mesmo tempo, aí eu diria que é melhor a gente ir para um fluxo agendado, por exemplo, onde a gente vai trabalhar de forma bulk, né, em quantidade, tá, pessoal? Mas sim, a ideia de fazer um flow de gate, né, um flow que vai rotear, um flow orquestrador, ela é uma ideia muito interessante. Novamente, a gente precisa analisar o cenário da org, ver a questão de quantos registros podem estar disparando isso, para que a gente possa construir o que seja mais ideal. Mas é uma boa ideia. Pessoal, desse tópico aí, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou de algum outro tópico que a gente tenha falado hoje? Ou de algum tópico que a gente não tenha falado hoje? Ou tá interagindo em tempo real aí, tá quase não tendo dúvida aí. Escalados sempre são escalados. Até tá falando bastante pessoal hoje, né? Falaram, gostei. Eu fico sempre muito feliz quando o pessoal interage assim. É sempre muito bom, gente. Podem interagir à vontade. Vamos lá, galera. Pergunta. Se não tiver a ver, pergunta. Cara, vi um erro maluco outro dia num flow? Pergunta. Quantos cenários falta, cara? Só pra fazer... Esse foi o último. Pessoal, eu queria aproveitar agora exatamente 20:12, as pessoas que estão aqui, elas vão participar de um sorteio por voucher, tá? Quem tá a partir de agora, infelizmente não vai participar, mas pode manter a tela aí, Carlos. É só para de repente o pessoal não continuar saindo, porque a gente consegue estender um pouco o bate-papo, as dúvidas ficarem. É só para quem tá aqui se permanecer. Infelizmente, quem chegar depois não vai, que eu já vou puxar o relatório aqui, tá? Aí, enquanto eu vou organizando aqui, podem ficar à vontade para tentar tirar algumas dúvidas, ou tá com algum... Aí acho que é colocar o Carlos na fogueira. Se alguém tiver com algum BOzinho ali no serviço e quiser puxar um insight aí, fiquem à vontade. Olha só. Enquanto eu vou puxando. Só esse tempinho, então sejam rápidos. Opa, aproveitar aqui então para tirar mais uma dúvida. Fala, eu tô com um cenário que eu tô tentando fazer uma notificação com fluxo agendado. Tá. E aí eu estava querendo reduzir o número de operações de get, no caso. De get. De get, no caso. Então eu usei um elemento ali de transform, no caso, para preencher uma variável do tipo coleção, para buscar os IDs e tal. Aí eu fiz um processamento. Esse processamento dependia de outro registro, no caso, e aí eu estava querendo fazer uma filtragem baseado na coleção inicial que eu recuperei, para recuperar os valores iniciais, fazer uma filtragem e tal, fazer um processamento. Só que eu percebi que o elemento de filtro, de coleção, ele não permite ali se referenciar uma coleção, por exemplo, de IDs, no caso. Tem até ali aquele OS7, no caso, que eu achei que fosse aquilo, mas não funcionou. Teria alguma coisa assim, por exemplo, do elemento de filtragem, para a gente recuperar um número de casos lá, 50 mil, no caso, fazer um processamento e usar esse elemento de filtro com alguma espécie de coleção, sem precisar ter que fazer não sei se deu para entender. Utilizar uma coleção de IDs no elemento de filtro. Tá. Vamos lá. Então você pega um conjunto de IDs, você pega um conjunto de registros. Isso. Certo? Esse conjunto de registros tem que ser filtrado para uma quantidade menor. Certo? E aí, essa coleção filtrada, você vai manipular ela de alguma maneira.
Isso. Beleza. Tá. Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui de uma maneira mais interativa. Só um segundo que eu estou abrindo aqui uma coisa. Que a gente já vai. Janela. Pá, pô, pam, pá. Isso aqui. Então vamos lá, vem comigo aqui. Então o que você está me dizendo é que você pega registros. Uhum. Aí você filtra esses registros. E aí depois você atualiza alguma coisa neles, né? Isso. Claro que se a vida fosse... Eu usei antes ali da coleção, eu tive que fazer, na verdade, eu passei por um transform ali para pegar os IDs, porque nesse primeiro get record seria de casos. Aí eu peguei os IDs, usei o transform e fiz outro get no case history. Por que o get records não tá... Por que você não está usando o get records? A coleção de registros do get records. Para ver os IDs, quero dizer. Porque, no caso, eu estou filtrando os casos que estão num determinado status, okay. Mas eu tenho que comparar essa informação com a informação que está no histórico do caso. Entendi. Então são dois. Aí eu estava querendo operar, aí eu recupero todos os casos, comparo com a informação que está na outra coleção e tento filtrar nessa coleção, nessa primeira coleção de casos. Só que ele não recupera, não dá para filtrar ali por uma coleção de IDs. Certo. Entendi. Então, o que você está tentando fazer é comparar cada registro de caso com os registros do histórico daquele caso para ver se aquele caso em algum momento passou pela condição ou pelas condições que você precisa, certo? Isso, exato. Rapaz, vamos lá. Eu sei que isso nem tem a ver tanto com o flow não, mas... E se você criar um campo booleano, no caso, que... Um fórmula, né? Booleano. Fórmula eu não sei se valeria a pena, Rafael, porque se o caso for atualizado, por exemplo, o estágio é aberto e a conta tem mais... E a prioridade é alta, se qualquer um desses dois valores mudar, a fórmula vai mudar. Sabe? A fórmula ela não fica como um snapshot. Sim. É tempo real ali. Você poderia, Anderson, ter um campo que se o seu caso bate aquelas informações, você atualiza aquele campo, que aí depois você poderia usar isso de filtro. Beleza. Eu acho que eu vou fazer isso. Então, vou observar o case history, verificar e atualizar no caso que eu estou sugerindo, o que eu estava sugerindo é você criar um campo no objeto caso para você... Cara, é complicado, né? Eu entendo o que você está falando, a gente não tem como entrar em detalhes, porque assim como eu trouxe projeto real, você não pode entrar em detalhes de projeto real seu, né?
E essa sugestão que eu estou dando, eu e o Rafael, a gente inclusive pensou num campo fórmula, porque isso eliminaria automações desnecessárias, né? Essa sugestão que eu estou dando, você acabaria tendo que rodar alguma automação para popular esse campo. Então, assim, cara, o ideal, vamos lá, deixa eu te trazer então o que eu imagino. O ideal seria você, de alguma forma, quando o seu caso bate nas condições que você quer, isso ser gravado no seu caso. Uhum. Só que aí, uma pergunta também para você, e aí já estamos estendendo aqui em várias coisas. Você precisa dos dados do caso quando ele bateu nas condições ou qualquer que seja o dado do caso agora? Agora, no caso. Verificar se teve alteração se ele está no mesmo status há tantos dias. Né? Entendi. Rapaz, será que não vale a pena você construir um SLA? Uhum. O SLA te permite que você tenha marcos, né? Já que a gente está falando de caso, o SLA permite que você tenha marcos, é também uma ferramenta de automação, mas aí, né, você não precisa construir um flow para resolver isso tudo, e você tem como botar em certos marcos, né, pontos de vida do caso para você mandar e-mail, atualizar campo, essas coisas todas. Beleza, vou tentar fazer isso. Valeu pela dica. Dá uma olhada aí para ver se marcos e processo de habilitação, né, o SLA, não resolve. Show? Valeu. Nada. Quem mais aí quer me colocar na fogueira? Rapaz, olha a pergunta. Vai, Marlon. Rapaz, Marlon, que pergunta rapidão. Boa, rapaz. 3 segundos aí. Caraca. Opa, posso perguntar? Vai, irmão, vai, vamos lá. Opa, queria ter uma dúvida aí em relação a... que já tive bastante problema. Quando eu inicio a tela do ScreenFlow, eu preciso pegar alguns registros baseados em record type. E aí, eu sempre vejo que quando eu trabalho entre orgs, por exemplo, uma sandbox para uma produção, e aí acaba criando, né, o ID desse record type não é o mesmo entre as orgs. E aí, no caso, precisa fazer uma query, então fazer um get no record type, para poder conseguir pegar os IDs desses caras e poder conseguir fazer um get no registro. Aí eu quero saber se tem alguma forma melhor de evitar ficar colocando vários e vários gets. Por exemplo, quero pegar lá um conjunto específico de sei lá, de perfis, de profiles, ou de papéis, ou de record types, e aí eu preciso estar fazendo get sempre nesses caras várias e várias vezes para poder conseguir fazer um get numa lista, por exemplo. Tem? Vou falar do record type, tá? Essa sugestão que eu vou dar para você, ela é excelente para record type. Tá bom. Cria um campo fórmula do tipo texto que recebe o nome do record type. Mas aí, no caso, quando inicia, por exemplo, eu quero pegar registros que tenham... Vou pegar um exemplo aqui, tá? A Task lá. A Task, ela tem 5 tipos de record types diferentes. Isso. E eu preciso pegar dois tipos de registros específicos. E lá no get, eu só consigo usar a ID como referência. Aham. E esse ID muda entre as orgs, né? Porque uma é sandbox, outra é prod e não rolou refresh ainda. Aham. Deixa eu te mostrar o que eu quero dizer. Ele não entendeu, Carlos, é o que você queria dizer, realmente. Foi o que pareceu. Não, vamos lá, deixa eu mostrar. Ó. Olha só. Mas é isso mesmo. A ideia é essa. Aqui eu não tenho record type, eu teria que criar. Você não está compartilhando? Não estou compartilhando? Ah, perdão. Eu tava indo no Paint. Pera aí, Eudimar, que essa é boa pra caramba. Deleste. Agora eu tô, né? Assim. Aí eu tenho que criar um sales process. Enfim. Cara, a ideia é mais ou menos assim. Vamos lá. Eu tenho record type A, record type B, record type C. Ok? Por padrão, a gente só consegue ver no objeto que tem os record type o ID de cada um deles.
você botar ID dentro de flow, ou melhor, você botar ID hard-coded, você botar ID marcado em uma automação é pedir para dar problema, justamente por causa do que você falou. O ID entre uma sandbox e prod, ou entre uma sandbox e outra sandbox, pode mudar. E aí o seu flow não vai rodar do jeito que você quer. Uma maneira da gente resolver isso, gente, você vai criar no objeto um campo de fórmula. Você vai chegar aqui, vai criar um campo fórmula do tipo texto e vai chamar de record type name, nome do record type. Porque aí o que você vai botar aqui? Você vai inserir o campo. Deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Você vai pegar, por exemplo, vamos fingir que account, tá? Account é o record type. Você vai pegar aqui, vai clicar em record type com a setinha, vai escolher o name, você vai ter a opção de name ou de developer name. Eu recomendo developer name, mas se quiser botar o name também serve. E vai botar aqui. Checa a sintaxe, sempre é importante. Porque agora você tem um campo e você não precisa nem tornar esse campo visível. Porque ele é um campo de controle para você. Se você quiser tornar visível, tudo bem. Mas se você não quiser, deixe esse campo, dê acesso, dê visibilidade nas permissões para as pessoas, para esse campo. Porque aí o seu flow, toda vez que você executar, você pode referenciar nas condições de entrada o campo record type name, que é texto e é uma coisa que você pode escrever, que apesar do ID ser diferente entre orgs, ele é igual em todas as... Deveria ser igual em todas as instâncias do seu Salesforce. Sandbox, prod, UAT. Sacou, Marlon? Entendi. Saquei sim. Tá bom? Tá bom. Deu uma variada. Que bom. Bora, pessoal. Agora pro... Ai, peraí, deixa eu ver o que tem no chat aqui. Peraí. Tem mais alguma pergunta? Chat Eu gosto de morreu. responder a pessoa. O chat morreu. Tá no time já. Poxa. Vai, pessoal, pergunta mais alguma coisa. Vou precisar que você descompartilhe aí, Carlos, para eu poder compartilhar. Impeçam ele de perguntar, gente. De falar, gente. Deixa eu compartilhar. Perguntem mais alguma coisa. Deixa as pessoas perguntarem, Edmar. Tiveram 1h30, pô. Aí. Que isso, cara? Que maldade. É que vocês nunca trabalharam em loja, pô. Se querem ir embora, o pessoal tem que. Sempre vai, alguém me... da hora, né? É, pô, você é doido. Vai, alguém me faz uma pergunta de Star Wars. Rápido. Ó, aqui, pessoal, dá uma validada assim quem tá presente. Então, meu nome e do Carlos já estão fora daqui. Rapidão. Poxa. Só pra gente garantir aí um confer. Aqui é só uma... Deixa eu até apagar aqui, que é uma... Caceta. Seleciona ali. Isso. Iago. Terminando Iago, beleza. Sortudo. Ó, sortuda. Alex Aparecido Evangelista, ele tá presente? Se tiver presente, se manifeste. Se manifeste, Alex. Quanto tempo? Vamos ver se a gente dá a chance pro próximo já. Alex. Cadê? Eu quero reagir aqui a mensagem do cara. Aí. Estava no início, pelo menos. Tava. Infelizmente, Alex não está presente. Vamos pro próximo. Poxa vida. Acho que é aqui, né? Vamos ver se dá certo aqui. Sortear mais uma vez. Só para garantir a qualidade do rolê. Beleza. Alex Aparecido tá ali de novo. Bom, foi. Lúria Borges. Lúria Borges. Cadê você, Lúria Borges? Ei, ela tá aí! Uhul! Tô aqui. Quase, Lúria, quase. Parabéns, Lúria. Parabéns. Obrigada. Muito boa apresentação, pessoal. Muito esclarecedor, viu? Muito obrigada. Valeu você pela presença, a todos pela presença. É sempre satisfação quando tá todo mundo aí participando ainda, né? Sim. Queremos fazer mais dessas, tá, pessoal? Então, por favor, se preparem. Ô, Edmar, uma pessoa perguntou, deixa eu só ver quem foi, onde que vai ficar gravado. Não.
Vai ficar onde a gravação? A gravação vai depois subir comumente para o YouTube, daí a gente compartilha nos grupos e no LinkedIn. Como nas outras apresentações, a Kenia vai falar esse serviço para a gente depois. Tá, e a sua resposta, Elaine? Beleza. Pessoal, obrigado. Lúria, eu vou no LinkedIn, eu vou passar no LinkedIn aqui para você. Você me chama lá, por favor. Deixa eu só passar aqui. Pessoal, deixa eu só encerrar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer. Vou dar um stop. Carlos, considerações finais para ficar gravadinho aqui. Sim, a consideração final que eu tenho para vocês, pessoal, foi uma coisa que eu já falei, mas eu quero repetir porque eu acho ela extremamente importante. Estamos construindo ferramentas para outras pessoas, para facilitar o trabalho de outras pessoas. A gente precisa sempre pensar na experiência do usuário, tá? Não é porque o nosso cargo não tem falando experiência do usuário, tá bom, galera? Como profissionais de software, temos que pensar na experiência do usuário, tá bom, galera? Prestem sempre atenção nisso. Quando vocês construírem uma automação, principalmente um fluxo de tela, né? Imaginem, cara, eu ia querer mexer nisso aqui 50, 100 vezes no mesmo dia. Vejam se isso se isso tá satisfazendo vocês, se isso tá cansando vocês ou não, porque aí vocês vão ter um pouco de um parâmetro de isso aqui talvez possa ser melhorado, possa ser otimizado. Tá bom? Valeu, pessoal. Valeu, Carlos, mais uma vez, como sempre. Lúria, me chama aqui lá, depois a gente conversa lá pelo LinkedIn para você já fazer a prova. Só uma dúvida, se tem certificação, vai ser sua primeira? Bom, vai ser minha primeira. Eu reprovei em algumas, não é? Mas estou aí tentando, firme e forte. Faz parte. Já está na área já? Já estou na área, já fazem uns 5 anos, mais ou menos. Mas estou sem projeto já faz um tempinho. Mas estou aí. Estou aí na pista, não é? Qual que vai aplicar? Vai pegar para retake ou você vai pegar uma que você não aplicou? Então, eu vou tentar novamente a de mim. Assim, eu sempre atuei como funcional, né? Então, eu quero pegar de mim, mas assim, eu ainda quero dar uma encostadinha lá em dev, sabe? Quero aprender, só que ainda não houve a oportunidade. Mas primeiro a de mim, e depois eu quero estudar dev, se eu conseguir uma oportunidade, aí eu quero ir para essa área de dev. Legal, tem bastante coisa difícil na de mim, ó, o Carlos aí. Falei. Mas não, parabéns aí. Para a prova não tem muito segredo, assim. O problema, talvez, como todo mundo, talvez seja o inglês, né? Não sei, eu não sou fluente, não, então a prova atrapalha bastante quando a gente não é fluente. Não sei qual foi o seu caso. Mas fora o nervosismo, né? Está sendo monitorado. Qualquer gato que mia, eles bloqueiam a gente ali, né? Sim, muito, muito. O nervosismo tem sido um gap constante para mim desde a época da faculdade. Eu sei que eu sei. Aí chega na hora, eu falei, gente, a prova. Aí parece que, tipo, fica tudo nebuloso, sabe? Mas eu já estou me controlando, as coisas estão se equilibrando, eu vou conseguir agora. Elaine já se dispôs. Obrigado, Elaine, pela força. Elaine, obrigada, agradeço. Demais, pode interromper a gravação, né? Vou interromper. Só para poder contabilizar aqui com todo mundo. Mais uma vez, obrigado, um beijo para todos. Carlos.